Boa noite a todos os meus irmãos da Confraternização Espírita Baiana, também conhecida como Vinha do Senhor. Boa noite a vocês que me acompanham pelo YouTube. Gratidão, muita gratidão a todos vocês. E aqui estamos para mais um trabalho do Evangelho da Doutrina do Cristo. E antes de começarmos, nós gostaríamos de convidar vocês para fazerem parte também do nosso canal Vai na Fé, que vocês se inscrevam, que nos ajude a divulgar cada vez mais o Evangelho do Cristo sobre a face da terra e que também, agora com mais uma novidade, que vocês se inscrevam no canal Vai na Arte. Este canal que trará para vocês as nossas poesias, o nosso trabalho de arte, os nossos quadros, enfim, coisas boas que alegrem a nossa vida, que é o que estamos precisando, bem como mensagens, conversa positiva, tudo isso vocês vão encontrar no Vai na Arte, enquanto nós ficamos aqui também no Vai na Fé com a palavra de esperança, de luz, de caridade. E é uma felicidade muito grande estar aqui hoje, fazendo parte do primeiro ciclo de palestras da Confraternização Espírita Baiana, ou Vinha do Senhor. Vamos agradecer a Celso Seara, este amigo querido que nos convidou para que estivéssemos aqui. E vamos agradecer todos nós da Confraternização Espírita Baiana, ao senhor Jorge, esse irmão que desencarnou há pouco tempo, mas que deixou conosco uma história de vida, uma história de amor à causa espírita e que estamos desfrutando hoje. Tudo o que ele deixou, tudo que ele construiu, esta casa que há 83 anos vem servindo bem à causa da doutrina espírita, distribuindo as palavras do Evangelho para todos quantos necessitem. Então, que as nossas orações cheguem até Senhor Jorge neste instante, que ele esteja bem amparado na espiritualidade, com força e coragem para seguir adiante na sua estrada rumo à evolução. E como tudo que nós fazemos na vida, nós devemos buscar agradecer. Vamos, nesta hora, agradecer a Deus esse momento de luz em nossas vidas, esse momento de congraçamento. Vamos pedir a Deus que Ele derrame a sua misericórdia sobre todos nós, que espalhe a sua bondade, a sua proteção sobre toda a terra, que acolha a todos aqueles que estão em sofrimento e incentive cada vez mais aqueles que estão trabalhando em prol do bem, em prol do reequilíbrio da nossa casa-mãe, da nossa terra. E assim, juntos em um só pensamento, vamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que soubermos perdoar àqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis, meu Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja para todo sempre. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie na conversa que nós teremos hoje. E o presente que a casa nos ofertou nesse primeiro ciclo de palestras é Desperte e Seja Feliz, de Joana de Ângeles, o livro que intitula-se Desperte e Seja Feliz e que está aqui em nossas mãos, esse livro maravilhoso que nos convida a uma mudança. Joana, como sempre, espetacular. E deixo até a chamada, se vocês quiserem adquirir este livro,
vocês podem entrar em contato conosco no link que vocês vão visualizar abaixo, porque o que é bom nós precisamos divulgar. O que traz benefício à alma, nós precisamos compartilhar. E nós, nesses dias em que estamos vivendo, precisamos crescer em conhecimento. E Joana de Ângeles, ela é mestra em sacudir as nossas emoções, em trabalhar os nossos sentimentos. E o que nós precisamos de fato para vivermos melhor é dessa transformação, mas essa transformação que vem através do entendimento, através da busca, através do estudo. Porque o conhecimento, ele nos liberta. Já se diz que o conhecimento, ele é o quê? Ele é poder. Porque para amar bem, para perdoar bem, para entender bem, nós precisamos primeiro aceitar. E para aceitar, nós precisamos estudar. Por quais caminhos que sejam. Às vezes aprendemos não estudando um livro palpável, mas às vezes nós aprendemos estudando a própria vida. Mas significa dizer que em tudo o estudo está. E estudo significa apreender aquilo que se viu e refletir, raciocinar, pensar. Unicamente o fato de ler um livro não significa que nós aprendemos as suas lições. Aprendemos quando nós lemos com a intenção de absorver de fato. E é essa absorção que diferencia o estudo de uma simples leitura. E nós estamos sendo, nesses dias, convidados mesmo ao estudo. Convidados ao estudo para que possamos entender as coisas que estão acontecendo hoje no nosso planeta, ao nosso redor, e nós possamos ter atitudes coerentes. Nós possamos fugir dos impulsos e das ações impensadas que podem nos trazer prejuízos demasiados. E Joana vem neste livro Desperte e Seja Feliz, conversando conosco justamente sobre isso. Porque, na verdade, todos nós queremos o quê? Felicidade. Nós queremos ser felizes. Todos nós buscamos a felicidade de alguma sorte. E estamos aqui caminhando, trabalhando, produzindo, sempre visando um bem-estar que nos traga essa tão sonhada, essa tão falada felicidade. Mas, sem a pesquisa, sem o estudo, sem o autodescobrimento, sem essa proposta de vida que Joana de Ângeles nos traz, fica muito difícil que nós encontremos, de fato, essa felicidade que é relativa. Porque a felicidade plena neste mundo nós não a encontraremos ainda. Mas aqui nós estamos neste ensaio de felicidade. Porque quando Jesus chega para nós e ele diz: a felicidade não é deste mundo. Realmente, a felicidade plena, a felicidade sem mácula, ela não é deste mundo. Mas aqui nós podemos ter a felicidade relativa, porque não alcançaremos essa conquista plena num piscar de olhos, e nem desencarnando e reencarnando no plano espiritual, ou melhor dizendo, desencarnando e habitando o mundo espiritual e depois reencarnando, nós não haveremos de conquistar essa felicidade sem construção. Aqui é o espaço aonde, aqui quando dizemos é aqui a terra, é o espaço aonde nós vamos exercitando, aonde nós vamos ganhando o entendimento das coisas e vamos criando um laço de afinidade com aquilo que nós haveremos de viver plenamente quando alcançarmos a condição de espíritos puros. Mas para isso, ainda temos as lutas, ainda temos os desafios ao nosso derredor, ainda temos conquistas a serem feitas e precisamos aprender sim, aprender com a vida,
aprender com os livros, aprender com quem sabe mais do que nós. Aprender com Jesus, aprender com a boa espiritualidade e irmos criando o nosso quê? O nosso ente de razão. Precisamos passar todas as coisas pelo crivo da razão, pelo discernimento, para que assim nós possamos entender por quais caminhos nós devemos seguir para sermos relativamente felizes. E o que é a felicidade? Me lembro muito bem quando, no livro Jesus no Lar, Tadeu questiona Jesus, né? Falando da necessidade dessa felicidade que ele queria viver. E Jesus chega para Tadeu e diz: Tadeu, para você, o que é a felicidade? E aí Tadeu diz: Senhor, a felicidade para mim é o bem-estar de todos. E aí Jesus olha para Tadeu e diz: sim, isso não desconheço, mas como se sentiria você, Tadeu, realmente feliz? E aí Tadeu começa a trazer uma lista imensa para o Cristo, dizendo: Senhor, me sentiria realmente feliz se as pessoas me compreendessem, se as pessoas me aceitassem com os defeitos que sou, com os defeitos que possuo, sabendo que ainda tenho muito a conquistar, mas que elas me aceitassem com as minhas deficiências, que não me julgassem. E aí ele vem, né? Que os meus parentes, que os meus afeiçoados pudessem entender a minha intenção de ajudá-los, de ampará-los, que não me criticassem, não me julgassem. E ele vem trazendo uma lista imensa. E ao término, Jesus olha para ele e diz: Tadeu, se tu queres realmente ser feliz, vai e fazes o mesmo. Olha que proposta de Jesus. Se Tadeu, você quer ser feliz, vai e faça tudo o que você listou para você, faça com o outro. Aí nós encontramos a regra de ouro, não é? Faça ao teu semelhante aquilo que você gostaria que lhe fosse feito, para que você tenha paz, para que você tenha felicidade. Aí vem Joana de Ângeles, nesse Desperte e Seja Feliz, nos convidando a olhar para nós mesmos com outros olhos e a enxergar a vida também da maneira que ela deve ser vista. Porque nós vamos criando muitas expectativas, nós vamos criando muitos senões para que possamos ter felicidade. Por isso, em cada capítulo, ela trabalha um mal que nós alimentamos e que deveremos extirpar para que possamos ir num caminho da simplicidade, no caminho do entendimento. Os filósofos dizem que nós não devemos nos abarrotar de muitas coisas, de muitas atividades, para que não venhamos a comprometer a nossa paz. E Joana vem traduzindo isso também para nós. Porque ainda olhamos a felicidade nas coisas que não nos trazem realmente paz e tranquilidade. Nós estabelecemos a felicidade em coisas, seja numa conta bancária alta, seja num carro do último ano, seja num celular, na aquisição da casa própria, numa roupa de marca. E nós vamos querendo conquistar coisas materiais para estabelecermos padrões de felicidade. Ah, é errado, Eliana, querer ter essas coisas? Não, não é errado. Porque tudo que está no mundo está para ser usufruído. O que nós não podemos é entrar no processo da utilização do uso desequilibrado. O que nós não podemos é buscar uma conquista exacerbada, trazendo prejuízo para o corpo e para o espírito. Ou seja, nós precisamos do equilíbrio das coisas. E muitas vezes nós perdemos a saúde buscando as coisas materiais. E às vezes perdemos a existência e não conquistamos aquela realização. E chegamos no plano espiritual lamentando e nos queixando o tempo todo.
Então nós precisamos ir avaliando realmente o que precisamos, e essa chamada que Joana faz para nós, desse despertar, desse acordar, para sentirmos de fato aquilo que necessitamos. Quando os filósofos dizem que nós não podemos, não devemos nos sobrecarregarmos de tantas atividades para que assim, nós possamos ter paz, é uma realidade. Porque hoje, como é que nós andamos? Cansados, exaustos, porque nós estamos sobrecarregados, cheios de atividades. Se abrirmos a nossa agenda, nós temos compromissos que ultrapassam o período de 24 horas que nós temos para um dia. E não conseguimos dar conta muitas vezes. E se conseguimos dar conta, a mente fica exausta. E a criatura deita e muitas vezes não consegue dormir. Mas estamos trabalhando em prol da nossa felicidade. Essa é a leitura que fazemos. Há um sábio da antiguidade que ele tinha um compromisso consigo de não abrir as correspondências depois das 16 horas. E ele dizia que isso era garantir o seu estado de tranquilidade. Logo, a sua paz e o seu momento feliz. Nós hoje, com a chamada chegada da tecnologia, o avanço da ciência, essa coisa maravilhosa, nós não conseguimos nos coordenar, nós não conseguimos nos disciplinar. E aí nós abrimos e-mail, nós abrimos o Zap, seja a hora que for. Nós também mandamos zaps para os outros, mensagens, e-mails, telefonemas para os outros, também sem sequer olharmos o horário. Já não temos mais essa medida, já não temos mais esse freio. Antigamente nós dizíamos assim, para visitar alguém você avisa que vai. Que é para a pessoa não ser apanhada de surpresa. Hoje, nós não estamos indo à casa do outro, mas nós estamos chegando de surpresa através das nossas mensagens constantes. E isso se tornou uma coisa natural e normal. E ainda há aqueles, creiam, que se aborrecem. Há situações em que um amigo se indispõe com o outro. Às vezes sem sequer o amigo saber que ele está se indispondo. Por quê? Porque ele mandou uma mensagem e o outro não abriu. E o outro não viu. Ou muitas vezes o outro viu e não respondeu. Então, do lado de cá, nós já abraçamos um estado de infelicidade, de criação de problemas, porque nós vamos dizendo que o outro não deu atenção, que o outro menosprezou, que o outro foi indiferente. E nós vamos criando ali já todo um contexto de inimizade e vamos vibrando numa faixa contrária à paz do espírito, à tranquilidade, à aquisição dessa felicidade momentânea relativa. Observe o que nós estamos fazendo conosco. E às vezes o outro não respondeu porque não viu mesmo. Porque são tantas mensagens que chegam que uma vai sendo empurrada para baixo, para baixo, para baixo. São tantos grupos que nos adicionam que os grupos chegam primeiro e os outros ficam mais abaixo também. E muitas vezes a criatura leu a mensagem, mas naquela hora era imprópria. Ele não tinha condições de responder porque estava num ambiente que não era possível, ou estava fazendo alguma coisa que não era possível responder naquele momento. Então nós andamos tão imediatistas, estamos tão urgentes nas coisas, que nós não paramos para avaliar as questões. Por que algo deixa de ser ou deixa de acontecer? Nós perdemos muitas vezes as rédeas de nós mesmos e deixamos de usar
a indulgência como uma companheira, como um compromisso diário ali, né, de nós estarmos sempre lançando mão dessa indulgência para compreender a vida e compreendermos também as atitudes do outro. Veja tudo isso por quê? Porque nós estamos num estado, volto a dizer, de urgência das coisas. Tudo muito para agora, tudo muito para ontem. E nós vamos nos sobrecarregando. E assim, desse jeito, nós ficamos o quê? Pessoas estressadas, irritadas, impacientes e muitas vezes até descuidadas. Porque nós estamos num período de pandemia, nós estamos num período onde precisamos usar máscaras, nós precisamos usar álcool gel, nós precisamos lavar as mãos, nós precisamos não estar passando a mão no rosto, pegando aqui e ali. E muitas vezes esse estado de urgência, né? Esse estado de estresse que nós nos colocamos porque temos muitas coisas para resolver e também porque somos cobrados por tantas outras pessoas, nós esquecemos às vezes desse cuidado conosco. E aí nós vemos a contaminação aumentando, nós vemos as coisas acontecendo e se perguntar como foi que a pessoa se contaminou, ela não sabe. Porque observemos que nós nos enchemos tanto de atividades que tem hora que nós não lembramos como é que nós fizemos determinadas coisas. Ou aonde colocamos. A mente, ela fecha. E aí costumamos dizer, poxa, eu me lembro que eu fiz esse percurso até aqui, mas depois eu não lembro aonde eu coloquei as chaves, não lembro aonde coloquei a carteira, não me lembro de ter dito isso, não me recordo de ter feito ou não feito tal coisa. Observemos como nós estamos queimando os nossos neurônios, como nós estamos exigindo demais dessa máquina que quando ela é exigida, né, de uma maneira exacerbada, ela precisa fazer um processo de proteção. Então ela ativa as coisas mais importantes e faz com que as outras elas fiquem esquecidas. Olha como nós vamos, como espíritos, coordenando uma máquina que é o corpo, como nós vamos, né, prejudicando. E chega uma hora que essa máquina ela vai dando tantos boots, a gente vai reiniciando o sistema, e chega uma hora que ela não aguenta e ela dá um pane. E aí começam-se os problemas. E aí nós vamos nos queixar, mas tudo isso que nós vamos fazendo nessa ânsia tão grande para viver um estado de felicidade. Pensemos e acabamos não sendo felizes. Alguns filósofos já dizem que a felicidade ela entra em qualquer lugar quando não existem queixas constantes. E Joana vem reforçando isso, porque ela vem dizendo para nós que aprendamos a buscar o caminho da simplicidade, que nós saiamos mais de nós mesmos para melhor apreciarmos a vida. E quando ela diz que devemos sair de nós mesmos, é sair dessas coisas que nós construímos como padrões de felicidade. É sairmos desse estado de exigências para conosco mesmos. E começarmos a olhar em torno e descobrir que nós precisamos caminhar novamente sobre os nossos próprios passos para aprendermos que para ser feliz não é preciso muito, não. Para ser feliz é estabelecermos o entendimento e a aceitação na nossa existência. E ela pede
que nós venhamos a fugir da ira, que nós venhamos a fugir dos ressentimentos, das mágoas, que ninguém consegue estar em paz com situações mal resolvidas dentro de si. E ela diz: desperte para ser feliz. O que é que realmente importa na vida? Será que é conhecer o mundo todo? Juntar, 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 juntar? Para viajar, 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 porque é preciso ser feliz. E só seremos felizes se viajarmos para conhecermos o mundo todo e não conhecemos o mundo de nós mesmos. Que nós tenhamos o equilíbrio, que viajemos, que conheçamos aquilo que a nossa vida dá a condição de conhecer, mas que não esqueçamos que as melhores paisagens, elas precisam ser vistas dentro de nós. Que as mais belas quedas d'água devem ser vistas dentro de nós, para que nós possamos nos banhar nessas quedas d'água que a consciência produz através da construção dos pensamentos e que faz com que nós tenhamos bem-estar, porque uma cachoeira, uma queda d'água de pensamentos bons e bem construídos, eles realmente nos banham e nos dá a condição de banhar outras tantas pessoas, porque as nossas palavras jorram e jorram um banho sobre os nossos semelhantes. Banho esse que pode produzir, de fato, a asepsia da alma. Quando essa água sai cristalina. Por isso vem Jesus e diz para nós que nós somos o quê? Vasos divinos. E ainda diz que quem beber desta água jamais terá sede. Ele não disse isso? Que ele trazia água pura e quem bebesse daquela água jamais teria sede? E essa proposta vem para nós. Desta água constante que nós devemos ter para dar aos nossos semelhantes. Isso não é felicidade? Isso não traz paz de consciência? Não é estar sereno consigo? Não está se redescobrindo a cada instante? Vendo esse mundo interior e quantas coisas escondidas e belas moram dentro de nós e que nós vivemos descobrindo o externo, 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 para guardarmos como lembranças em fotografias, hoje armazenados num pendrive, e que os acontecimentos da vida muitas vezes nos fazem esquecer daquilo que vivemos ontem, mas as conquistas plenas no espírito, elas são inesquecíveis, porque estão em nós. E nós podemos dispô-las na hora e no momento em que desejarmos. Por isso que Joana diz: desperte para ser feliz. Porque até hoje estamos despertando para coisas miúdas. Até hoje estamos despertando para coisas que são efêmeras. Por isso é tão fugaz a nossa felicidade. Por isso que voa tão rápido, como uma ave não adestrada. Porque as aves que nós conquistamos, elas vêm até nós por vontade própria. E aquelas que nós queremos reter conosco, por ansiedade, por desconhecermos o caminho, essas voam rapidamente e não voltam mais. Por isso que nós estamos sempre buscando alguma coisa que possa nos trazer felicidade. É o que nós estamos vendo hoje?
Estamos com a pandemia e todas as palestras necessário se faz que se fale nesse estado de coisa que nós estamos vivendo, porque a pandemia ela está nos descobrindo. E aí nós estamos nessa correria de querer coisas novas para estabelecer felicidade, porque ainda não conseguimos implantar na nossa consciência que nós podemos ser os gestores de nossas vidas para uma construção de felicidade relativa sólida. E assim, nós precisamos que os cinemas reabram, nós precisamos que os shoppings estejam em atividade, porque nós precisamos ir buscar felicidade. Nós precisamos encontrar felicidade malhando, mas malhando em contato com outras pessoas, porque não podemos fazer isso em casa, porque nós precisamos mostrar o físico que nós estamos trabalhando. Porque exibir o físico perfeito nos traz contentamento. Precisamos estar num salão de beleza e ter, depois, a quem mostrar aquilo que nós fizemos conosco, porque precisamos sempre da aprovação do outro para que isso nos traga felicidade. Observemos, estamos sempre assim, buscando. E nessa busca dessa felicidade exacerbada, fugaz, nós vamos esquecendo o compromisso com a própria vida. Essa ansiedade, e digo até mesmo, nós espíritas, numa ânsia também que as casas abram logo, porque nós precisamos servir aos nossos irmãos, nós precisamos curar os nossos irmãos, nós precisamos auxiliar os nossos irmãos. E nós estamos nos auxiliando, estamos nos preparando? Se entendêssemos a simplicidade que é ser feliz, não estaríamos nessa ansiedade tão grande. Não precisaríamos que a casa reabrisse para mandar um passe, para aplicar o passe em alguém. Porque nós já teríamos descoberto, em tantos anos de estudo, o poder do pensamento, o poder da oração, o magnetismo que nós possuímos. Tantas coisas que os espíritos vêm nos ensinar para trabalharmos uns com os outros. Jesus foi a prova disso. Quando aquele centurião foi buscá-lo, ou melhor, quando aquele centurião estava com um dos seus doentes e pediu que Jesus fosse à sua casa e mandou o recado, e Jesus se predispôs a ir, e no meio do caminho ele encontra o centurião, e o centurião diz, não precisa ir, porque creio não ser digno da sua presença em minha casa, mas sei que tu és um homem, e que tem um homem de poder, e que tem, como eu, o seu exército. E eu digo aos meus, vai, e eles vão, vem, e eles vêm, e me obedecem. Assim também, tu podes dizer ao teu exército, vai e eles irão. E se mandares um dos teus ao meu lar, tenho certeza que o meu servo ficará bom. E o que Jesus disse? Jamais vi tamanha fé em Israel como a deste homem, a deste centurião. E realmente o servo se curou sem que Jesus lá fosse. Por isso que ainda paira sobre nós, ó homens, como é pouca a tua fé, porque nós ainda precisamos ver para crer, e aí necessitamos ainda impor as mãos, e nós precisamos sentir que o outro está impondo as mãos sobre nós para que nós recebamos a cura. Não estamos crendo plenamente na ajuda que estamos recebendo nesses dias que aí estamos, nessa fé desenvolvida para recebermos de fato este pão espiritual a cada dia em nossos lares. E aí vamos buscando, esse estado. Para me sentir seguro, para me sentir feliz, eu preciso de fato ver, sentir e pegar. Há tantas coisas e já se diz, não é? A felicidade, assim como o amor, é invisível aos olhos muitas vezes. E nós precisamos
estabelecer de fato um caminho diferente para trilharmos, para sermos felizes. E Joana vem e diz: não é felicidade levar o bem aos nossos semelhantes? Quando tomarmos essa consciência, nós não vamos estar numa necessidade tão grande de preenchermos espaços para não enxergarmos a nossa própria realidade. Aí vamos passeando no nosso universo e nos redescobrindo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E aí entenderemos o que nos cerca. E aí teremos essa felicidade relativa, porque o brilho das coisas já não nos causará ansiedade. Nós saberemos, né, trabalhar para ter, mas também nos contentarmos com o que temos. Porque hoje nós andamos buscando uma felicidade tão grande ali, e estamos sempre caminhando, e esse ali nunca chega, que nós esquecemos de dar graças pelo que temos, pelo que possuímos. Esquecemos de nos sentirmos felizes com o que nos cerca. Por isso que a dor bate à porta. Por isso que a dor bate à porta, para ver se nós despertamos. Sabe aquela coisa que muitos estão dizendo: eu era feliz e não sabia. Há alguns amigos que dizem para nós que eram felizes quando a gente se encontrava para tomar um café. Olha que coisa incrível, né? E enquanto estávamos juntos tomando este café, nós não víamos aquilo como uma felicidade. Estávamos apenas vivendo um momento de congraçamento. Mas a partir do momento em que ficamos, né, proibidos, assim dizendo, de estarmos juntos para dividirmos uma mesa de café com risos e alegrias, nós dizemos: meu Deus, eu era feliz. Olha só, a felicidade numa xícara de café. Porque, na verdade, não era tão o café que trazia a felicidade, mas sim a presença das pessoas. E nós estamos buscando felicidade em coisas. E é aí que Joana vem e diz: acorde. A felicidade está na convivência, está nos sentimentos bons desenvolvidos, está naquilo que nós podemos fazer florescer na vida do outro. E nós estamos querendo felicidade em coisas que nós, não vamos levar, não vamos carregar conosco. Mas tudo que é sentimento, tudo que é produtivo e que gerou algo em alguém, nos acompanhará aonde quer que nós possamos ir. E nós seremos lembrados também. Por isso falamos no início de Sr. Jorge, quantos se lembram dele, de tudo que ele construiu para socorrer os seus irmãos. E deixou um legado para que outras tantas criaturas se espelhassem. Quantos falam dele porque foram socorridos, porque foram auxiliados silenciosamente na prática da caridade, através do alimento, através de... E esse espírito hoje está desfrutando. Isso o acompanhou. E isso o mantém também vivo em cada coração que foi beneficiado por ele. Felicidade está em coisas tão simples. Perdoar, amar, relevar. Jesus nos disse: a felicidade plena não é deste mundo. Aprendamos, meus irmãos, aqui, hoje, agora, a começarmos a construir, a ter esse insight de felicidade nas coisas do Espírito. Não estou dizendo aqui em nenhum momento que nós não devamos usufruir das coisas que são materiais. Claro que traz contentamento, claro que quem luta para ter a sua casa própria e consegue, é uma felicidade relativa,
Traz alegria? Traz. Quem conquista um celular, como as crianças que estão precisando estudar, quem conquista um notebook para também se informar melhor, para quem tem o que vestir, sim, é um contentamento, é uma felicidade, é uma alegria? É. E deve ser usufruído? Deve. Mas o que nós estamos querendo dizer é que nós não devemos fazer desse tipo de felicidade o único móvel da nossa existência, ao ponto de nos fazer indiferentes à causa alheia. Ao ponto de fazer com que nós percamos o sentimento de amor e de compartilhamento das coisas que são positivas com os demais. Que esse ter para ser feliz não nos segue ao ponto de não aprender a pensar no outro e de entender que se eu preciso, o outro também precisa, e que se eu posso e se eu me dou este momento de felicidade, eu também posso dar ao outro. Como nós vimos aí, as pessoas que fizeram mutirão para adquirir celular, para dar às crianças, para que elas pudessem estudar. A felicidade para essas crianças não estava na aquisição do celular, mas sim naquilo que aquele celular pode projetar para a vida dessas crianças. Educação, conhecimento. Olha quanta coisa para a gente despertar, para entender o que é ser feliz e promover felicidade. E às vezes nós achamos que determinadas coisas nós só podemos fazer para os nossos. Precisamos alargar também essa visão. Porque o que para um é algo supérfluo, para outro é essencial. E nós precisamos caminhar separando esse joio do trigo e promovendo pequenas felicidades, sem que o móvel real seja a matéria, mas que por trás, muitas vezes, daquele bem material esteja uma projeção espiritual. Olha como muda. Olha como muda. Quem é desabrigado, quem mora numa zona de risco e ganha uma casa, é felicidade? É. Mas por trás deste ganho desta casa não está também a autoestima desta pessoa que foi trabalhada? Não está também a valorização? É diferente de querer ter 1000 mansões. É diferente de, ao lado da dor, promovermos reformas em nossas casas desnecessárias. Tudo é a forma de enxergarmos. Aí nós vamos tendo esse encontro com essa felicidade relativa. E aí vamos trazendo contentamento à alma, porque nós já passamos a pensar mais no contexto geral. Aí vem aquela questão, não é? É felicidade quando você dá uma cesta básica a alguém? É. Mas quando você dá uma cesta básica com produtos que valham a pena. Quando a gente não descobre o que é a felicidade para nós e para o outro, no sentido real, a gente dá qualquer coisa. Porque a gente simplesmente quer se livrar do compromisso. E Joana vem neste livro nos chamando a atenção sobre isso. Veja como a felicidade ela pode estar em tudo. Ah, meu Deus, Eliana, como eu posso ser feliz nesses dias que aí estão? Ah, felicidade. Felicidade em poder dobrar os joelhos e orar. Felicidade em movimentar ou movimentar-se para que o alívio chegue a outras tantas pessoas. É aquilo que está lá no Evangelho, quando fala da piedade, que quando nós fazemos alguma coisa para o outro, aquilo traz contentamento. E ele diz, claro, que é uma felicidade ao lado de uma dor, mas a felicidade se estabelece
no sentido de você ter sido instrumento para amenizar aquela dor. De você ter sido escolhido pela misericórdia de Deus e ter feito uso benéfico do seu livre-arbítrio para socorrer, para amparar, para soerguer. Quantas felicidades relativas estão chegando a tantas vidas hoje, nesse momento de pandemia? Quantas? Quantas pessoas que conseguiram e estão conseguindo fazer isso? Desenvolvendo o seu talento, ao invés de cruzarem os braços e ficarem na queixa, porque este mundo não serve, porque nós estamos vivendo isso, vivendo aquilo, porque Deus esqueceu de nós, porque é uma infelicidade, porque é isso, porque é aquilo. Não. Estamos vivendo isso? Vamos encarar. Vamos ver aonde é que nós podemos plantar alegria, semear esperança, acordar as consciências e aonde nós também podemos nos realimentarmos para o enfrentamento e por tudo sabermos dar graças a Deus, porque temos a consciência de que nós construímos o que aí está e precisamos desta alavanca de discernimento. E quando nós alavancamos o discernimento, o entendimento se abre, a conquista chega e nós entendemos como devemos nos posicionarmos na caminhada. E aí fazemos as escolhas certas. E aí vamos entendendo que Jesus nos deixou aqui para esse exercício de felicidade e que nós precisamos fazer valer. Fazer valer. E Joana está aí, dizendo: acorde, desperte, seja feliz, amadureça, deixe as coisas de menino, como Paulo de Tarso um dia deixou, para o amor poder vibrar, como ele mesmo diz na carta aos Coríntios. Antes eu agia como menino e hoje eu ajo como um homem. E nós precisamos agir de forma madura, dentro do aprendizado que nos chega. E abracemos esse estado relativo de felicidade para desenvolvermos. Estar reencarnado já é o começo dessa felicidade. Estar vivenciando os desafios da vida é outro, porque vencer, nós só vencemos se temos enfrentamentos. Se não temos enfrentamentos, nós seremos seres apenas vivendo sobre a face da terra. Portanto, meus irmãos, vamos adiante. Vamos caminhando, vamos olhando nossa vida com outros olhos, vamos, sim, chamar essa felicidade relativa, né? Senhora, liberdade, que ela possa abrir as suas asas sobre nós, para que, em nos libertando, nós possamos enxergar de fato as coisas que nós precisamos. Então, vamos trazer para o nosso convívio as palavras e os ensinamentos dos Espíritos benfazejos e vamos trazer a vivência real dos ensinamentos de Jesus para as nossas vidas, porque ele até hoje, do mesmo jeito que ele falou com Tadeu, ele fala com todos nós. Se queremos ser felizes, que façamos aos outros aquilo que nós gostaríamos de ser feitos a nós mesmos. E assim nós alcançaremos a tranquilidade, alcançaremos a paz de consciência e aprenderemos, dentro da simplicidade, a valorizar tudo que nos cerca, mas sem nos apegarmos, sem doarmos a nossa vida exacerbadamente para as conquistas que são efêmeras. Mas aprenderemos a conquistar e nessa conquista, nós, das coisas materiais, nós vamos olhando o que de espiritual se estabelece por trás. E assim, nós chegaremos realmente ao objetivo neste convívio, neste insight da felicidade. Que Deus possa nos abençoar, que Jesus possa nos conduzir neste novo caminho,
e que nós possamos, de fato, nesta noite, começar o nosso despertamento para que realmente sejamos felizes na condição de espíritos em evolução e dentro dessa felicidade relativa. E que chamemos os nossos irmãos para seguir junto conosco nessas pequenas alegrias que faz com que nós nos tornemos cada vez mais irmãos uns dos outros. Que Deus nos abençoe, agora e para sempre. Paz em todos os corações, irmãos, amigos queridos.